Okay, now we're transitioning into the other sermon. E agora eu quero então transicionar para o outro sermão. That message was how to receive a word of knowledge. Essa mensagem que eu acabei de pregar foi sobre como receber palavras de conhecimento. This message is on the ways of God. Já a mensagem que eu vou falar agora é sobre as maneiras de Deus agir. And one of the ways of God we're going to talk about, just one of them, is how he uses word of knowledge to create faith for healing. E uma das maneiras de Deus agir que nós vamos falar aqui é como ele usa as palavras de conhecimento para criarem fé para um ambiente de cura. In the 1 Corinthians chapter 12, Em 1 Coríntios capítulo 12, Paul lists out 9 gifts of the Spirit. They're not the only 9, they're just examples of gifts. Paulo lista 12 dons do Espírito, obviamente esses 9, aliás, Paulo lista 9 dons do Espírito e obviamente esses 9 não são todos os dons, mas ele coloca 9 ali na lista. It's important to see how they're connected to each other. E é importante vermos como esses dons estão conectados um ao outro. The easiest one to see is the gift of tongues and the interpretation of tongues. Those two work together. A conexão mais fácil entre os dons de você observar ali é entre o dom de línguas e de interpretação de línguas. É muito nítido como ambos estão conectados. Two more that work together. Tem outros dois que também trabalham juntos, estão conectados, The gift of prophecy, que é o dom de profecia discerning of spirits. e o dom de discernimento de Was espíritos. that prophetic word from the Holy Spirit, the human spirit, or demonic spirit? Essa palavra profética é uma palavra de Deus, realmente do Espírito de Deus ou de um espírito maligno? The gift of healing O dom de cura is related to the word of knowledge gift. está associado ao dom de palavra de conhecimento. The gift of miracles O dom de operação de milagres is related to the gift of faith. está atrelado ao dom da fé. This gift of faith is not talking about your measure of faith. Porque aqui, dom da fé não está falando da medida de fé que cada um de nós temos para crer no Evangelho. Or the faith, Ou a fé que a gente recebe do Senhor. or the kind of faith that brings salvation. Ou o tipo de fé que traz salvação. But actually, a gift from God Aqui, o dom da fé é realmente um dom de that Deus takes you to that place that you don't have any doubt at all what you're about to say is going to happen. que te coloca nesse lugar onde você não tem absolutamente nenhuma dúvida de que o que você vai falar ou fazer é de Deus. But in all the times I've seen a miracle take place, Todas as vezes que eu vi um milagre acontecer, the gift of faith o dom da fé was rooted in revelation from God of what he wants to do. estava associado, enraizado a uma revelação do que Deus iria fazer. And one of the ways E uma das he maneiras communicates that is through a word of knowledge, but de not the only Deus way. comunicar e revelar o que ele vai fazer é através da palavra de conhecimento. Essa não é a única forma, mas é uma das mais comuns. So in Exodus chapter 33 Então, em Êxodo capítulo 33, and verse 13, no versículo 13, Moses is speaking to the Lord and he says, Moisés está falando com o Senhor e ele diz: "If you are pleased with me, se o Senhor se agrada de mim, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you." mostra-me os teus caminhos, as tuas maneiras de agir para que eu possa cooperar com o Senhor, para que eu possa prosseguir. The more we understand the ways of God, Quanto mais compreendemos as maneiras de Deus de agir, os seus caminhos, the more we're going to know him. mais o conheceremos. Recognize when he shows up. Reconheceremos quando ele está de fato se manifestando. Recognize his ways. Reconheceremos os seus caminhos. And Moses knows there's a connection here, very important connection between knowing the ways of God Moisés sabe que há uma conexão muito real aqui, muito próxima entre conhecer as formas de Deus agir, os seus caminhos, and continuing to find favor with God. e continuar a receber favor de Deus enquanto caminhamos. Recognizing the ways of God actually creates faith.
Reconhecer as formas de Deus agir, os caminhos de Deus, cria fé in the people who need to be healed, nas pessoas que precisam ser curadas, or in the persons that's praying for the healing, ou or na in both. pessoa que está ministrando as curas, ou em ambos. There is this strong relationship between revelatory gifts and faith and gifts of healing. Existe uma conexão muito forte entre Revelatory gifts, like word of knowledge, and the gift of faith and gifts of healing. Existe uma conexão muito forte entre os dons de revelação e os dons de fé, dom de cura. So, one time we were in, about a year ago, we were in Belém, Mais ou menos um ano atrás, estávamos em Belém, at a Foursquare big church. numa igreja quadrangular bem grande. There's about 2,500 people in there that have been fasting for 40 days, and 500 more outside in the street that couldn't get in. Tinha cerca de 2.500 pessoas lá naquela igreja que já estavam jejuando por cerca de 40 dias, mais umas 500 pessoas para fora que não conseguiram entrar. And you could feel the electricity, you could feel the anointing in the room. You literally could feel the expectation. You could, I don't know how to explain it. It just felt like this place was electric with faith. E era possível sentir a eletricidade no ambiente, no ar. Não sei como explicar isso para você, mas era possível você sentir eletricidade naquele lugar e por causa da grandeza da fé, do dom da fé que estava sendo liberado ali. Carter, you have your phone? Get your computer ready. So, this night, in like 15, 20 minutes, we had 42% Então, naquela noite, dentro de 15 a 20 minutos, of 3,000 people. a gente teve cerca de 40% das 3.000 pessoas In like 15 minutes, we're healed. curadas em tipo 15 minutos. So, Carter, what is 42% of 3,000? Quanto é 42% de 3.000? Because I forgot what the number was. Eu esqueci o número. So we had 1,740 healings in about 15 minutes. Nós tivemos 1.740 curas em cerca de 15 minutos. And I was so excited, Eu fiquei tão empolgado com aquilo I couldn't go to sleep. que eu não consegui nem dormir depois. I had so much adrenaline in my body. Eu fiquei com tanta adrenalina no meu corpo de ver aquilo ali. And I have to admit, the church made it so easy because they had been fasting and praying and E eu preciso preparing admitir, for us. a igreja preparou o ambiente, ficou tudo muito fácil, porque eles já tinham orado e jejuado por 40 dias preparando ali. I had to take an Ambien to go to sleep that night. Eu tive que tomar um remedinho para eu poder dormir naquela noite. I knew I'm not going to go to sleep tonight. That was too exciting. Porque eu falei, desse jeito aqui eu não vou conseguir dormir de jeito nenhum, que eu estou muito animado com o que aconteceu. So the next night, Então, na noite seguinte, went to another Foursquare church a gente foi para uma outra igreja do Evangelho Quadrangular and split the team up into 3 different teams. e espalhamos a nossa equipe em 3 equipes diferentes. This night, Naquela noite, when we get there, quando chegamos na igreja, my team's bigger than the crowd. a minha equipe tinha mais gente do que tinha na igreja. I walked in there and my heart sank to my feet. E aí eu entrei ali e quando eu vi aquilo, meu coração despencou no chão. As anointed as the night was before, in the sense you could feel the faith, this night you can feel the depression, discouragement, and lack of faith. Porque na noite anterior, do mesmo tanto que a gente tinha sentido de unção e eletricidade e a fé no ambiente, agora nessa noite, nessa outra igreja, você podia sentir o mesmo nível de depressão e frustração no ambiente. The pastor took us back to the green room and didn't let us out until worship was over. O pastor levou a gente para dentro lá da salinha e não deixou a gente vir aqui para o culto, para o culto naquela igreja até acabar o louvor. And so it was about half full, about 500 people. E aí, quando terminou o louvor que a gente pôde ir lá, estava metade da igreja cheia, umas 500 pessoas. I stepped up to the pulpit Eu subi no púlpito and this is what I said. e eu falei o seguinte: If my faith se a minha fé was based upon your faith estivesse baseada na fé de vocês and the faith I feel in this meeting tonight, e a fé que eu estou sentindo nesse ambiente, I would have no faith
eu não ia ter fé nenhuma that God would do anything. de que Deus poderia fazer qualquer coisa aqui. I know that's a negative confession, E eu sei que é uma confissão negativa para se fazer no púlpito. but that's not all I said. Mas não foi só isso que eu disse. That was the truth. I actually did believe that. E é verdade, tá? Eu realmente acreditava no que eu falei. But this was the second statement. Mas então eu falei uma segunda coisa. But my faith Mas a minha fé is not based upon the amount of faith you have. não é baseada na fé que vocês têm. My faith A minha fé is based upon what I believe God will do in this meeting está to create baseada faith in you. no que eu acredito que Deus vai fazer nesse ambiente para criar fé em vocês. And I have to confess, that was a statement of faith on my part. E agora eu preciso confessar, a primeira coisa que eu falei era verdade, mas essa segunda foi um passo de fé para eu falar isso. But I believed it. Mas eu acreditei. Why did I believe it? E por que eu criei? Because I'd seen God be faithful so many times. Porque eu já tinha visto Deus ser fiel tantas vezes. My faith A minha fé was in His faithfulness. estava na fidelidade dele. And I'm thinking, I need to say something to help these people understand the connection between words of knowledge and healing. E eu fiquei pensando comigo, eu preciso falar algo aqui para essas pessoas que vão ajudá-las a entender a conexão entre as palavras de conhecimento e a cura. So Então, I told a story. eu contei-lhes uma história. My intern, O meu assistente, God created in him a new kidney. Created a kidney. havia recebido um milagre no qual Deus criou um rim novo nele. Literalmente criou um rim que ele não tinha. And while he was my intern, I saw him pray for 3 or 4 people that got body parts. E como meu assistente, eu já tinha visto ele orar por 3 ou 4 pessoas que receberam também partes novas no seu corpo. So this is a Foursquare church. Então a gente estava ali na igreja quadrangular. 2 months earlier, we'd been in another Foursquare church not too far away. 2 months? 2 months earlier. 2 meses antes, nós tínhamos estado em uma outra igreja quadrangular, não muito distante daquela. So I said, Marcus, come here and tell the story about the red helmet. Então eu chamei o meu assistente e falei, Marcos, vem aqui e conta a história do capacete vermelho. So he came to the platform Então ele subiu à plataforma and he shared the story. e ele compartilhou a história. In this other city, Nessa outra cidade, I gave a word of knowledge, eu havia dado uma palavra de conhecimento. one I saw. Uma palavra de conhecimento que eu recebi vendo. I saw a red helmet Eu tinha visto um capacete vermelho with a black face shield com uma viseira preta and lots of scratches across the top of it. In white, the red paint was going to white, as you could see e white. muitos arranhões brancos na parte de cima do capacete. And when I said that, E quando eu falei essa visão que eu tive, on the platform, eu falei isso na plataforma, over here, aqui no canto, was about 50 pastors, Foursquare pastors. tinha cerca de 50 pastores quadrangulares sentados. One of them was a woman. E um desses pastores era uma mulher. I think it was about 15 years earlier. E, se eu não me engano, há 15 anos antes, She had been severely hurt on a motorcycle. ela tinha sofrido um acidente de moto e ficou gravemente ferida. And she was wearing a red helmet, E no acidente ela estava com um capacete vermelho, the black face shield, a viseira preta. and she had been prayed for scores of times during those 15 years for the healing of the spinal injuries and pain in her back. E durante os últimos 15 anos, ela havia orado muitas vezes intensamente para receber cura das sequelas que ela ficou na coluna dela. But she had never been healed. Mas ela nunca foi curada. But he gives this word. Então vem o Marcos e dá essa palavra de conhecimento. He saw the helmet. Ele tinha visto Marcos gave? Marcus. Ele deu a palavra de conhecimento onde ele viu o capacete. The woman stood up, starts walking. She's crying. That's me. E essa mulher subiu chorando e falou, sou eu! And before she can get to where Marcus and where we are at, she's already healed. E antes que ela chegasse até onde eu e o Marcos estávamos, ela foi completamente curada. Nobody prayed for her. Ninguém orou por ela, Nobody
touched her. Ninguém tocou nela. But that word of knowledge created the certainty. That's me. It's my time. Mas a palavra do conhecimento criou a convicção, a certeza nela, para ela poder falar: sou eu, chegou a minha hora. So I thought, okay, now I can start teaching. E aí eu pensei, então agora eu posso começar a ensinar. I'm going to start my sermon. Vou começar aqui o meu sermão. And over on the right, a door opens. Mas de repente, do meu lado direito se abre uma porta. It's like an hour and a half into the service. Já fazia 1h30 de culto acontecendo. Here comes this young man. E aí de repente entrou um jovem pela porta. And right behind him, E logo atrás dele, his girlfriend. a namorada dele. They just arrived on a motorcycle. E eles vieram de moto. And she's carrying a red helmet with a black face shield. E ela in estava her carregando um capacete com uma viseira preta na mão dela. hand. This is an example of an unusual experience. Isso aqui é o exemplo de uma palavra de conhecimento que vem através de uma experiência em comum. You could say, coincidence, Você pode falar, but coincidência. not me. Mas eu não vou dizer I've isso. learned to pay Eu- attention to what eu- looks like coincidence. Porque eu já aprendi a prestar atenção nas coisas que parecem ser And when coincidência. I saw E that, quando eu vi aquilo, God is my witness. Deus é minha testemunha. Underneath my breath, Eu, aqui no meu fôlego, this is what I actually said. eu disse literalmente isso. God, you gotta be kidding me. Deus, você tá de brincadeira comigo. Faith went up. A fé aumentou. She's young, Ela era jovem, real young. muito jovem. But her back's toward me and she's walking back. She can't see me. She's already gone Ela back estava toward the de back. quando ela entrou, ela estava de costas quando isso aconteceu. Eu estava indo lá em direção ao fundo da igreja, So when she turns around, mas de repente quando ela se virou, I said, young woman, you're about to sit down. eu na hora falei: "Você jovem aí que tá para se sentar, Do you need healing in your body? você precisa de cura no seu corpo?" Yes. Ela: "Sim." Come to the front. You're Eu about falei: to be healed. "Vem aqui para frente agora que você vai ser curada." That's not the way I usually minister, Não é assim que eu faço normalmente, but I knew God was about to heal her mas eu tinha certeza que eu sabia que Deus ia curá-la because of this word of knowledge. por causa dessa palavra de conhecimento. Long story short, Para encurtar a história, she gets healed about 3 things. ela foi curada de 3 situações, de 3 coisas. While she's getting healed, E enquanto ela estava recebendo a cura, 4 or 5 other words of knowledge, people have them, they stand up, and quatro, they all get healed. 4 ou 5 outras palavras de conhecimento foram entregues, as pessoas estavam lá no local, levantaram, receberam a cura, And we didn't even pray for most of them. e a gente nem sequer orou pela maioria We delas. just said, try to do what you can. A gente You só should be falava: healed. testa aí para ver, tenta fazer o que você não conseguia, e a pessoa fazia e era curada. And they were. E eles foram curados. Now that went on for about an hour. Isso durou mais ou menos 1 hora, Then I thought, e aí eu pensei: now I can start my sermon. agora eu posso começar a pregar. And the Holy Spirit said, why? E o Espírito Santo falou: por quê? I mean, you preach to build faith. Você não prega para edificar a fé? I've already done that for you. Eu já fiz esse serviço. All you need to do Tudo que você tem que fazer agora is call the ministry team up. é chamar a equipe de administração. Because God Porque Deus had turned unbelief tornou a incredulidade into faith em fé by the goodness of God, pela bondade de Deus, by the use of words of knowledge. pela palavra do conhecimento. It's important that you understand why a word of knowledge is for. É importante que você entenda para que serve a palavra do conhecimento. 1 John chapter 5, verse 14 and 15. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. And this is the confidence that we have toward him, E esta é a confiança que temos, that if we ask anything according to his will, he hears us. que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we've asked of him. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que dele receberemos o que pedimos. That's an amazing promise. Essa é uma promessa incrível, But mas that confidence essa is confiança connected to asking anything according to his will. está em pedir qualquer coisa segundo a vontade dele. So let's talk about the will of God
Então vamos falar sobre a vontade de Deus and timing. e o tempo de Deus. If I was to ask this crowd, how many of you believe that it's the will of God to heal the sick? Se eu tivesse que perguntar para vocês aqui, quantos aqui acreditam que é a vontade de Deus curar os doentes? Probably every hand. in here is gonna go up. Provavelmente todas as mãos aqui seriam levantadas. Even if I ask, do you believe it's God's will to heal you? Mesmo se eu perguntasse, você acredita que é a vontade de Deus te curar? Muita gente, a maioria levantaria a mão. If you have a need of a healing, I believe your hand would stay up. Especialmente se você tem uma necessidade de cura. So, anybody need healing tonight? Alguém aqui precisa de cura hoje à noite? Lift your hand. Levanta sua mão se você precisa de uma If cura. you need a healing, lift your hand. Se você precisa de uma cura, levanta sua mão. How many of you believe it's God's will to heal? Keep your hand up if you do. Se você acredita que é a vontade de Deus curar, mantenha sua mão levantada. How many of you believe it's God's will to heal you? Quantos aqui creem que é a vontade de Deus te curar? Okay, now watch. Agora observa isso. How many of you believe it's God's will to Quan- heal you tonight? Quantos aqui acreditam que é a vontade de Deus te curar hoje à noite? Keep them up, Mona. I want to make a statement. You don't have to agree with me, just don't get mad at me. Você não precisa concordar comigo, ok? Só não fica bravo comigo. If you really had faith, it was God's will to heal you tonight, Se você realmente tivesse fé que é a vontade de Deus te curar hoje à noite, you'd be healed. você seria curado. But we mistake doctrinal belief Mas a gente confunde a fé doutrinária for faith. com a fé. We mistake hope for faith. A gente confunde esperança com fé. Now, can God grow your faith to the point that you can receive healing? I believe so. Agora, Deus pode aumentar a sua fé para que você receba a cura de fato? Eu acredito que sim. But if you knew, Mas se você realmente if soubesse, God convinced you, se Deus de fato te convencesse I want to heal you tonight. Tonight is the night I want to heal you. de que hoje à noite é a noite de fato que Ele vai curar você, Be healed. você seria curado. It's just not meant to be in any way condemnatory or heavy. E eu não falo isso aqui de forma alguma para ser condenado, para ter um peso de condenação ou ficar algo pesado. But it is meant to help us to understand there really is this difference, this gift of faith that God creates, because all of a sudden you know. Mas é para te ajudar a compreender que existe essa diferença da fé e daquilo que você acredita, tem esperança, de fato, para o dom da fé. It's the will of God to heal me tonight. O dom da fé diz assim, é vontade de Deus me curar hoje à noite. 2 Corinthians chapter 4, verse 13, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paul writes, o and go ahead. apóstolo Paulo escreve, He's quoting David. citando palavras de Davi, It is written, está escrito, I believed, therefore I have spoken. cri, por isso falei. And then Paul writes, no longer quoting David, but applying it. E então Paulo continua escrevendo, só que não mais uma citação das palavras de Davi, mas ele mesmo escrevendo, dizendo, Since we have that same spirit of faith, com esse mesmo espírito de fé, we also believe and therefore we speak. também nós cremos e por isso falamos. I was in Mauá, Brazil, Eu estava em Mauá, aqui no Brasil, and the Lord quickened that scripture to me on the bus. e o Senhor trouxe essa passagem para mim no ônibus. And when I read it, I realized God was speaking to me. E quando eu li, eu percebi que Deus estava falando And comigo. I started doing something that caused more healings to take place in our meetings. E então eu comecei a fazer algo que começou a provocar mais curas nas nossas reuniões. It was a revelation of that verse in application today. Foi uma espécie de revelação desse texto com uma aplicação para hoje. This is what I feel like he said. Foi isso que eu senti Deus falando comigo. If you honestly believe I want to do something in the meeting, Se você realmente crê de fato que eu quero fazer algo numa determinada reunião, num culto, something specific, algo específico, tell the people what you're expecting. fale para as pessoas aquilo que você tem expectativa que eu faça. Because if you really believe, this is not, you can declare and create your own reality by your words. I'm not talking about like a New Age
create your reality by your words. E isso aqui não I'm tem not talking about that. isso aqui não tem nada a ver com a ideia de você pode criar sua realidade com as suas palavras, você fala e vai trazer assistência àquilo que você está falando, criar sua realidade e tal. Não tem nada a ver com isso. I'm talking about a faith that's rooted in His Word. Eu estou falando aqui de uma fé que é enraizada na palavra de A Deus. faith that's rooted in a rhema word. Uma fé que é enraizada numa palavra rema de Deus. So I want to make a statement. Então, eu quero fazer uma declaração aqui. When that word revelation first came to me, Quando esse entendimento veio a mim pela primeira vez, I knew that for several years we had been seeing 10% healings to the number of people in the crowd. eu até então tinha visto uma média de 10% das pessoas sendo curadas, 10% da multidão das reuniões sendo curadas. That would be 100 out of 1,000. Então, se tivesse 1.000 pessoas, a gente tinha cerca de 100 pessoas curadas. Years earlier, it was only 3%. E antes disso, anos antes, a gente só via cerca de 3%. So I started saying, Então eu comecei a falar, usually at the beginning of the meeting, normalmente no início da reunião. before tonight is over, Eu falava assim, olha, antes de terminar aqui o culto hoje, you have about 2,000 people here. tem o que aqui 2,500? hoje? Umas 2.000, 2.500 pessoas? A little more. 25? Yeah, 2,500. 2,500. Yeah, umas 2.500 So pessoas. I would say, before tonight's over, I believe we will see 250 healings. Então, eu diria assim, numa reunião como essa, no começo da reunião, olha, antes da gente terminar o culto, nós veremos aqui cerca de 250 pessoas curadas. Because we were seeing that every time. Porque eu já via isso acontecer toda vez. But when I would say that, Mas quando eu falava isso, you could hear the response. era possível ouvir a resposta das pessoas. And God was saying, you will draw people E as pessoas, by your declaration. e Deus começou a falar comigo, você vai atrair as pessoas através da sua declaração. It will cause some of them to come into that same expectation. E ao declarar, você vai então atrair algumas delas para ter a mesma expectativa que você tem. About 2 years ago, Então, cerca de 2 anos atrás, I quit doing that though. eu parei de fazer isso. I no longer said Eu parei de falar 100 out of 1,000. 100 pessoas se tivesse 1.000. We began to say what we now we're seeing God do. E a gente então, eu comecei então a falar aquilo que eu tenho visto Deus fazer atualmente. Before tonight's over, Antes de terminar o culto hoje, we'll see 500 healings. nós veremos 500 curas. Because we were seeing 20%. Porque a gente começou a ver 20%. The last day we were in Brazil, last trip, Na última viagem, no último dia que estivemos aqui no Brasil, we went to 3 churches, nós fomos a 3 a igrejas, total of 5,000 people. um total de 5.000 pessoas. That night, Naquela noite, we had 1,000 healings. nós vimos 1.000 curas. That's 20%. Isso é 20%. I don't know why, I don't know who. Eu não sei Well, I do por know quê. why, the cross. I do know why. Na verdade, eu até sei o porquê, né? Por causa da cruz. But I don't know why it went from 3 to 10 to 20. Mas eu não sei explicar como que é que por que é que saiu de 3% para 10% e agora 20%. And you young people, E vocês, jovens que estão aqui, our ceiling, Bill Johnson says, your floor. o Bill Johnson diz o seguinte, aquilo que é o meu teto vai ser o piso de vocês. 20 years from now, Daqui 20 anos, you shouldn't be at 20%. vocês não vão ver só 20%. It's taken me 53 years of ministry to go from 0% to 20%. Para mim, levou 53 anos de ministério para sair de 0% das curas a 20% de pessoas curadas. But if the Lord will give me 15 more years of active ministry, Mas se o Senhor me der mais 15 anos de ministério ativo, I'm believing for 30%. Eu tô- Not occasionally, but every service. eu estou crendo que a gente vai ter 30%, e não de vez em quando, mas cada culto que tiver, 30% das pessoas serão curadas. So, trying to end up here. Tentando caminhar para o fim aqui.
I'm going to use an illustration from the Gospel of Mark Eu vou usar uma ilustração do Evangelho de Marcos that illustrates what a word of knowledge is. que ilustra bem o que é uma palavra de conhecimento. But it's not really a story of a word of knowledge, Mas não é uma história sobre uma palavra de conhecimento, but it's a beautiful application of the principle of a word of knowledge. mas é uma bela aplicação de como a palavra de conhecimento funciona. Blind Bartimaeus, O cego Bartimeu, Mark 10. Marcos capítulo 10. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Says it many times. Ele fala isso, repete isso muitas vezes. Jesus hears him. Jesus o ouve. Jesus gets this, get this. Jesus gives a disciple of his a message for him, Preste atenção. for blind Bartimaeus. Preste só atenção. Jesus dá uma mensagem para um de seus discípulos levar até Bartimeu. There's a difference between a cry of desperation and a cry of faith. Existe uma diferença entre um clamor de desespero e um clamor de fé. He's asking for mercy. Ele estava pedindo Have mercy por on me. misericórdia, tem misericórdia de mim. So the disciple, not Jesus, Então, the disciple of Jesus, O discípulo de Jesus, não o próprio Jesus, o discípulo de Jesus he goes to blind Bartimaeus vai até o cego Bartimeu and he says, e diz: on your feet. fique de pé. That's why I'm going to ask you to stand up after a while when you get a word of knowledge. Por isso eu vou pedir para você se levantar quando você receber uma palavra de conhecimento. That's what the disciple said to blind Bartimaeus, on your feet. O discípulo falou para o cego Bartimeu: se levante Be encouraged. e encoraje-se. Why? Por quê? 4 words 4 palavras changed his life. mudaram a vida dele. He. Ele. Who's the he? Quem é ele? Jesus. Jesus. He Ele is está calling chamando you. você. That changes everything. Isso muda tudo. He stood up, Ele se levantou, took off this special cloak that had markings on it that said, if you see a man or woman with a cloak like that, give them alms. We've checked them out. They really are handicapped. They tirou, really need your alms. tirou a capa dele, que é toda marcada, que faz com que as pessoas olhassem e vissem alguém com aquela capa, entendessem que deveriam dar para aquela pessoa uma ajuda financeira. E a gente já foi atrás de estudar isso, eram feitas à mão, eram capas específicas para isso. He stood up Ele se levantou and took it off e tirou essa capa and threw it to the ground. e jogou ela no chão. As an act of faith, Isso foi um ato de fé, I'm not going to need that anymore. porque ele estava dizendo: eu não vou mais precisar disso aqui, Because I have a word porque agora eu tenho uma palavra from Jesus. de Jesus. He is calling me. Ele está me chamando. Recently in Brazil, in the São Paulo area, Recentemente no Brasil, região de São Paulo, I often will call somebody out of the audience and just ask them if they need to be healed to give as an illustration. muitas vezes eu chamo alguém da multidão que precisa ser curado e chamo essa pessoa para dar uma ilustração. And they had a balcony that went all the way around. E a gente tinha uma galeria na igreja ali que era por toda, dava volta em toda a igreja. And on my right, E do meu lado direito, I see this older woman. eu vejo essa mulher mais velha And I feel like I ought to ask her. e eu senti de perguntar para ela. I don't know why, she just kind of stood out. Eu não sei porquê, mas ela se destacou no meio das pessoas para mim. But then I thought, E aí eu pensei, you always ask women. eu sempre pergunto para as mulheres. You ought to ask a man. Eu tenho que perguntar para um homem. So I picked the man right beside her. E aí eu perguntei, na verdade, para o homem do lado dela. I'm going to use this illustration with him. E eu pensei, eu vou fazer a ilustração com ele. Would you stand up, sir? Eu falei, you. Yeah, você, stand. sim, você pode ficar de pé? Você aí. Do you need to be healed? Aí eu perguntei para ele, você precisa ser curado? Not really. Ele, na verdade, não. I don't have anything wrong with me. Não tenho nada errado comigo. So I think, well, that doesn't work. Eu Well, falei- the woman right beside you, the one I was going to pick to begin with. Aí eu pensei, eita, deu errado. Peraí, mas a mulher aí do teu lado, eu quero falar com ela. It's my mother. Aí ele, é minha mãe. Do you need to be healed? E aí eu perguntei, a senhora precisa de cura? Yes. Aí ela falou, sim. How would you feel if Jesus came and stood in front of you in a vision and said, I want to heal you tonight?
How E would that make you feel? eu perguntei para ela como você se sentiria se você visse Jesus em pé agora diante de você e perguntasse: você quer ser curada? Como você se sentiria? And she starts crying. Ela começou a chorar. She runs my illustration. Ela entendeu a ilustração. She already got healed. Ela foi curada. I mean, we didn't get to tell all the stuff we normally do. Aí eu falei: poxa, não deu nem tempo de eu fazer todas as coisas que eu faço para poder ilustrar. Because normally I'll say this. Porque normalmente eu faria o Because they'll seguinte. say, I'd be emotional. I'd be crying. I'd be happy. Porque normalmente as pessoas respondem: eu ficaria feliz, eu ia chorar, eu ficaria contente. This is an important question for Mas- you to understand something. Mas essa é uma pergunta importante para você entender. When Quando would you start crying? você começaria a chorar? When would you be happy? Quando você ficaria feliz? When you start feeling heat or energy going through your body? Quando você começasse a sentir calor ou uma energia no teu corpo? Or when he told you he's going to heal you? Ou quando ele simplesmente dissesse que ele iria te curar? And almost all the time they say, E quase todas as vezes eles dizem: I would start crying eu começaria Be a happy. chorar e ficaria feliz as soon as he told me. assim que ele me dissesse. Sometimes we want to wait till we feel the heat or the energy rather than knowing he's already said what he wants to do. Então, o que a gente precisa entender aqui é que muitas vezes nós estamos esperando sentir um calor, uma energia ou algo do tipo, quando nós, na verdade, precisamos confiar naquilo que ele já disse na sua palavra que vai fazer. How do you discern whether or not you have faith or hope? Como você pode discernir, então, se você está tendo fé ou esperança? If you have hope of being healed one day, Se você tem esperança de ser curado, é aquela esperança de um dia eu serei curado. you don't start crying. Quando você tem esperança, você não Não. começa a chorar. You're not overcome with emotion Você não fica todo emocionado. because you know you're about to be healed. Porque quando você tem esperança, você não tem a certeza de que vai ser But curado when you have faith, naquele momento. Mas quando você tem fé, you have that kind of response. aí você tem esse tipo de resposta. Now, not everybody's wired the same way emotionally. Some are much more demonstrative than others. E é claro que nem todo mundo funciona igual emocionalmente. Algumas pessoas são mais emocionais do que outras. And for some, you may not laugh or cry or E para alguns, talvez você shout. não you just chore. may have this tremendous peace. This is it. Talvez você não chore, não grite, não faça nenhum barulho. Você simplesmente sinta essa paz e aquela convicção plena. É isso aí.